Bom dia, irmãos. Nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a igreja que trabalha. Uma sequência de estudos bem pequena. Só teve domingo passado e esse domingo. A partir de domingo que vem já é outro tema. Até entrarmos no tema deste ano, nós estamos neste momento em que fazemos algumas transições, né? Estamos em janeiro, estamos começando a nos adaptar para começarmos novas atividades, novos trabalhos aqui na nossa igreja a partir do carnaval, a partir de março. E é bem pertinente que estudemos sobre a igreja que trabalha. Na semana passada nós aprendemos que somos preparados, somos instruídos pelos nossos ministros para assim obtermos uma unidade, né, um corpo doutrinário. A gente estudou tudo isso na semana passada, que nós devemos conhecer da palavra, que nós devemos ter um entendimento até conjunto e comum, né, claro que a gente nunca vai pensar exatamente igual, não é assim, mas que a gente tem que nós temos a necessidade como igreja de sermos o mais parecidos possível, que a gente possa ter uma unidade de entendimento e conhecimento da palavra, e que isso só é alcançado quando, como igreja, todos os membros participam ativamente das atividades da igreja. Escola dominical, culto de meio de semana, como a gente deu já início aos cultos nos lares da nossa igreja. Ontem nós tivemos o primeiro. Então nós temos que trabalhar e entendermos que o Senhor prepara ministros, coloca ministros do Evangelho em nossas vidas para nos ensinar, para nos edificar, para nos ajudar até a entender aquilo que nós estudamos da palavra de Deus, e para que assim a gente possa ser um corpo, como diz o próprio estudo, um corpo doutrinário, para que a gente tenha um entendimento comum. E nessa aula de hoje, nós vamos deixar o trabalho dos que nos preparam um pouco de lado e nós vamos nos voltar para nós mesmos. Nós vamos ter os nossos olhos voltados para os trabalhadores, aqueles que são preparados e instruídos. Então, uma vez mais, o ponto inicial será Cristo, como a gente viu na aula passada também, com aqueles que nos instruem. Então, na aula de hoje, nós iremos aprender que Cristo expande a igreja nos trabalhadores amorosos e por meio deles, não por meio apenas dos pastores e mestres. Cristo, ele vai expandir a igreja através dos trabalhadores que ele ali colocou. Abramos nossas Bíblias, Efésios 4, do versículo 7 a 17. É o mesmo texto da semana passada. Nós iremos aprofundar no estudo desta passagem. Efésios 4, do versículo 7 ao 17. O santo ministério e o serviço dos santos. Assim como na semana passada, eu vou frisar para os irmãos que, se vocês observarem esse texto da palavra de Deus, ele vem logo depois do trecho do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a unidade da fé. Então nós temos que estudar a questão da unidade da fé, para que depois a gente possa estudar a questão do ministério e dos serviços dos santos. Vamos ler de forma alternada? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra lida, por esta oportunidade de aprendermos mais de Ti. Esteja, ó Pai, conduzindo e instruindo esta igreja. Use-me, ó Pai, para este estudo e que o Senhor possa nos abençoar no aprendizado comum da nossa igreja. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, como a gente viu, se a gente pegar o texto até o versículo 13, é basicamente o que a gente estudou na semana passada. E se a gente pegar do versículo 14 até o versículo 15, 16, vai ser mais ou menos o que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai aprofundar hoje. E a base de tudo isso que nós estudaremos está não aqui em Efésios, mas está lá em Mateus 16, como a gente leu no começo da nossa escola dominical. Jesus Cristo, certa vez, ele declarou que edificaria a sua igreja. Ele diz lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. E ele tem edificado, e ele sempre irá edificar a própria igreja, o seu próprio corpo. Na semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre a questão da cabeça, né, ser a responsável pelo corpo, por instruir o corpo, por conduzir o corpo, por dar as ordens ao corpo, e a gente entendeu sobre essas questões de Cristo ser o cabeça. Mas Cristo, ele edifica essa igreja de duas formas, tanto na questão quantitativa, quanto na questão de santidade e na questão qualitativa. Então, Jesus Cristo, como o edificador da igreja, ele é ativamente responsável pelo crescimento da igreja. Seja esse crescimento a questão da santificação, ou seja esse crescimento a questão da quantidade. Então, Jesus, ele não apenas edifica seu corpo ao dar-lhe homens chamados para trabalhar nele, como a gente estudou na aula passada, mas ele trabalha nele por meio de todos os membros da igreja, de todos aqueles que estão na igreja, de todos aqueles que fazem parte do corpo. Conforme as Escrituras dizem em Efésios 4,16, é Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Jesus, ele é o trabalhador supremo da igreja. Ele edifica a própria igreja por meio de trabalhadores. Mas quem são esses trabalhadores? Não só os trabalhadores a quem a gente conversou bastante na semana passada, que são os pastores, mestres e líderes. Não, todos os trabalhadores. E ele ainda chama esses trabalhadores, né, a gente vai dar o nome deles de trabalhadores amorosos, que fazem o trabalho em amor e em cumprimento às ordenanças do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus é o trabalhador supremo da igreja e ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos, e nós vamos ver isso de algumas formas. Nós vamos ver que Jesus é o trabalhador supremo e ele edifica por meio de trabalhadores amorosos, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a própria cooperação, segundo a justa cooperação, nós vamos dividir esses dois assuntos depois, segundo cada parte e para a edificação de si mesmo em amor. E é por isso que eu falei no começo da aula que nós vamos ter por base de que Cristo, ele é o ponto inicial para qualquer coisa que a gente venha a fazer. Então, em primeiro lugar, Jesus é o trabalhador supremo da igreja. Ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos, segundo a justa cooperação de cada parte. Jesus, ele faz seu trabalho segundo a justa cooperação de cada parte, como o texto diz. E isso ele faz
com relação ao corpo da igreja. Em outras palavras, ele trabalha por meio e de acordo com o trabalho dos cristãos individuais para edificar o todo. Isso significa que Jesus ele trabalha em cada um de nós para que este trabalho que cada um de nós executa individualmente seja a edificação do corpo como um todo. Deu para entender? Vamos pegar no nosso trabalho. Vamos pegar numa linha de produção. No nosso trabalho não, porque eu não trabalho em linha de produção. Vamos pegar numa linha de produção. Vamos pegar numa loja, numa fábrica que fabrica carros. Enquanto um cuida da máquina que faz a pintura do carro inteiro, o outro cuida da máquina que produz as peças, o outro da máquina que monta as peças, cada um vai ter no seu trabalho individual. E qual é o todo? O que vai acontecer no fim de tudo? Eles vão edificar, eles vão ter construído um carro. Então eles construíram um carro. Esse carro ele é em si todo. Ele é um todo. Ele é uma coisa só, uma unidade. Mas ele foi criado e construído através do trabalho individual de várias pessoas. Vários trabalhadores se empenharam para que aquele todo pudesse ser completo, feito, realizado. E aí o rapaz que prende o motor do carro no próprio carro, né, na carcaça do carro, esqueceu de colocar os parafusos. Aí você vai sair com o carro, o que dá problema? Dá problema grande, porque aí o carro acaba caindo com o motor lá no meio da rua. Por que isso acontece? Porque também quando indivíduos falham nos seus respectivos trabalhos individuais, o todo também se prejudica. O todo também sai prejudicado. Então, segundo a justa cooperação de cada parte, Jesus ele faz este trabalho e nós não fazemos a igreja crescer, é Jesus quem o faz, mas ele o faz por meio de todas as partes desta igreja. Entendam, é Jesus que faz todo o trabalho, é Jesus quem faz a igreja crescer, é Jesus quem a edifica, mas ele faz isso por meio das partes do próprio corpo da igreja, por meio dos trabalhadores amorosos. No versículo 15 e 16, Cristo é descrito como o cabeça do corpo, e este corpo é a sua igreja. Os membros da igreja são descritos no texto como juntas e partes. Quer dizer, tem função diferente para todo mundo, mas todo mundo faz parte do mesmo corpo. Então, a cabeça, Jesus Cristo, e ela, a cabeça, efetua o crescimento do seu corpo espiritual. Mas as partes de seu corpo, elas não são passivas neste crescimento e neste trabalho. A cabeça sobre os ombros, ela vai efetuar o crescimento do corpo físico, mas o faz com o envolvimento ativo de todas as partes do corpo. É mais ou menos assim. O médico fala para você, você tem que engordar. Isso é uma frase maravilhosa de se ouvir, né? Eu queria um dia escutar uma dessa de um médico, nunca consegui, mas vamos lá. Você tem que engordar. Aí você, como cabeça, você entende, eu preciso engordar. Mas eu não faço nada para isso. Eu não vou até o mercado comprar comida, eu não boto comida na boca. Então, se ativamente as partes do meu corpo não trabalharem para o crescimento, o corpo não vai estar crescendo. Este é o meio. Jesus, ele é o cabeça. Mas ele diz às partes, vocês trabalham, vocês vão trabalhar. Inclusive, a própria palavra de Deus, como a gente viu um pouquinho na semana passada, ela fala que nós ganhamos de graça do nosso Cristo dons e talentos. E esses servem para que a gente possa desenvolver e nos envolver no trabalho e na edificação do próprio corpo. Então, tanto no corpo de Cristo, quanto no corpo de carne, as batidas do coração e as rótulas dos nossos joelhos não causam o crescimento do corpo. A cabeça o faz. Mas se o corpo não reagir à cabeça, os membros irão sofrer. Mas quando as partes do corpo funcionam de acordo com o plano e as instruções da própria cabeça, há saúde. Não só para cada membro individual, mas para o corpo como um todo. E aí a gente vai a mais uma aplicação, né? Nós cuidamos da nossa saúde. Hoje eu vi um vídeo, hoje não, essa semana eu vi um vídeo do Ministério da Saúde do Canadá, que mostra assim, 2 vídeos passando ao mesmo tempo. Um senhorzinho que acorda
bota um tênis, amarra o tênis, bota uma roupa e vai correr. Ele é da mesma idade de um senhorzinho que acorda, aí ele precisa de ajuda para levantar, aí ele senta na cadeira de roda, precisa de ajuda para comer, ajuda para fazer todas as coisas. E o comparativo é que o primeiro, ele a vida inteira se exercitou, fez exercício e cuidou da saúde. E o outro agora depende, e ao mesmo tempo, com certeza, toda a família daquele senhor sofre por ver ele naquela situação, né? Ele depende de todo mundo. E o corpo, aquela unidade familiar dele, está sofrendo porque tem que ajudar bastante e ainda ver o sofrimento daquele membro da família que não se exercitou. É mais ou menos isso que está sendo falado aqui. As partes do corpo, elas funcionam de acordo com as instruções da cabeça. E se elas não o fazem de forma individual, né, o todo irá sofrer. Todo o corpo da igreja sofre quando um membro da igreja, uma parte do corpo da igreja, não está caminhando conforme as instruções do cabeça, que é Cristo. E qual as aplicações dessa primeira parte? Vou fazer algumas perguntas e vocês respondem para vocês mesmos. Você é uma parte ativa do corpo de Cristo? A sua expressão local do corpo de Cristo é mais forte e saudável por causa de você? Você pode ter um nível alto de educação ou experiência, ou talvez conhecer bem a Bíblia, mas está usando este conhecimento vigorosamente. Você está usando vigorosamente essas bênçãos, de modo que Cristo possa trabalhar por meio delas para edificar o corpo da igreja a qual você está inserido? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer constantemente. Charles Spurgeon, ele observou o seguinte: como uma regra geral, podemos medir o entendimento de um homem pela utilidade de suas atividades. Determinadas pessoas se dizem cultas e, todavia, nada cultivam. Conhecemos homens que podem distinguir e dividir, debater e discutir, corrigir e contestar. E neste tempo todo, a cicuta, não sei que palavra é essa, acho que eu escrevi errado, está crescendo na leira, e o arado está enferrujado. Não, a palavra está certa, são termos de plantio. Amigo, se seu conhecimento, se sua cultura, se sua educação não o levam a servir a Deus de modo prático, em seu tempo e geração, você não aprendeu o que Salomão chama de sabedoria. Então essa última frase é o que a gente precisa deixar mais claro na nossa cabeça. Se o seu conhecimento, se tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que lhe foi dado como conhecimento, como talento, como dom, não está sendo usado para servir a Deus de forma prática, levantar, arregaçar as mangas e trabalhar, você não aprendeu nada do que Salomão chama de sabedoria. E que sabedoria é essa? Sabedoria que era a sabedoria encarnada, sobre quem lemos que andou por toda parte fazendo o bem. Um homem preguiçoso não é como o nosso Salvador, que diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós devemos tomar muito cuidado com questões relacionadas à nossa indisposição em trabalhar, porque nós podemos fatalmente estar caindo no aspecto da preguiça. E, gente, tem uma coisa que o coração da gente faz, é arranjar desculpa para a própria preguiça. E a gente pode dar várias desculpas para a nossa falta de responsabilidade com o bom andamento do corpo da igreja. Em segundo lugar, Jesus é o trabalhador supremo da igreja. Ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos através da cooperação. Jesus trabalha em sua igreja e os membros saudáveis o fazem também. Isso a gente leu no versículo 16. Voltamos à nossa frasezinha: a justa cooperação de cada parte. Então, todos devem cooperar. Membros saudáveis trabalham na igreja em que Cristo trabalha. Raciocine comigo sobre essa palavra, a palavra cooperação. Se você se lembrar, no versículo 12, o versículo 12 ele fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, e a palavra santos aí, ela se refere aos membros comuns da igreja.
Não é uma classe especial de cristãos. Não está falando do pastor da igreja, está falando dele também. Mas não está falando só de uma categoria de cristãos. Não, esses aqui são os santos, né? Os santos dos santos, né? Não, não é isso. Ele está falando de todo aquele que faz parte do corpo. O propósito desse versículo, o propósito expresso nesse versículo 12 é preparar os santos para o desempenho do serviço deles mesmos. Servir a Deus é trabalhar. E se alguém conhecia a maneira mais certa de servir a Deus e de edificar a igreja, esse foi o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele foi quem conheceu de forma completa, suprema, é o nosso maior mestre, porque ele é o cabeça da igreja. Mas mesmo o seu serviço podia ser tão fisicamente cansativo que depois de fazê-lo, ele conseguia pegar num sono num barco, como a gente já leu, né, sobre a história de Jesus aqui na terra, no meio de uma tempestade, isso está lá em Mateus 8, 24. Então o próprio Jesus ficava fisicamente cansado por causa do trabalho que desempenhava, o que mostra para a gente que o trabalho é cansativo, sim. Acostume-se com o fato de que o trabalho do corpo de Cristo é um trabalho cansativo. Não pense que você foi chamado para um trabalho que não vai te cansar ou que não vai te trazer algumas situações em que escolhas precisam ser feitas para que você possa cumprir com uma atividade aqui e outra ali. Entendam, irmãos, que eu não estou falando aqui neste estudo que nós devemos colocar de lado nossas famílias e colocar de lado tudo das nossas vidas para dedicar 100% aos trabalhos da igreja local, ao ponto de negligenciarmos o nosso ministério familiar. Não é isso. Mas que fatalmente, ao trabalharmos na igreja, e é bom que isso aconteça, algumas escolhas a gente vai acabar tendo que tomar, como, por exemplo, talvez não estar dormindo no sábado até tarde, porque é dia de vir para a igreja no sábado legal. E a semana foi muito cansativa, realmente, mas é o trabalho. E a gente vai acabar tendo que fazer escolhas nas nossas vidas, e por vezes nós vamos ter que escolher pelo cansaço, porque é fisicamente cansativo todas as atividades que a gente desenvolve, mas nós fomos chamados para isso. E essas escolhas elas devem estar relativamente claras na cabeça de um cristão. O fundador de muitas igrejas, o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre o culto físico do serviço para o corpo de Cristo, lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Vamos ler? Pode cada um lendo um versículo. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Versículo 27. Em trabalhos e fadigas. Esse texto, irmãos, ele não está na Bíblia para poder falar assim, nossa, olha Paulo se gabando aí, ó, que ele sofreu demais pela igreja. Não é isso, não. Esse texto está nas Escrituras para mostrar para a gente que, sim, o trabalho ele vai causar fadiga muitas vezes. O trabalho ele vai causar cansaço, vai causar perseguições, vai causar perigos. A gente tem um pastor aqui na nossa igreja que ele estava num país que a gente não pode nem falar o nome do país, né? O pastor Patrick, missionário, ele estava em um país ali do Oriente Médio que o perigo era diário, por ser cristão. Diário mesmo. Um país onde ele entrou sem nem falar que era cristão. Ele entrou como dentista, que é a profissão, a outra, né, a profissão dele. A Elaine como fisioterapeuta. Por quê? Perigo. Esse texto está aqui na palavra de Deus para nos mostrar que os cansaços do trabalho, eles existem. Mas isso não pode ser desculpa para que a gente não faça a nossa parte. E você pode pensar, bem, isso era para Jesus e Paulo, não para um cristão normal como eu. Não, gente, as palavras usadas para descrever os trabalhos de Jesus e de Paulo pela igreja são as mesmas usadas para todo o serviço a Deus feito pelos membros da igreja de Cristo. Então, se Jesus e Paulo acharam o trabalho pela igreja fatigante, também acharemos, você e eu. E se você declarar que o trabalho da igreja tomaria tempo da sua já tão apertada agenda, ele faria ainda mais cansado do que já está, para isso
né, nós temos duas respostas. A primeira, sim, você está certo, realmente, você vai ficar um pouco mais cansado, você vai ficar com um pouco menos de tempo. O desempenho do serviço lhe deixará cansado algumas vezes, e assim acontece com todos nós. Spurgeon novamente fala sobre isso da seguinte forma: não podemos esperar servir ao Senhor e ainda desfrutar o serviço como apenas um lazer. E a segunda verdade é que, apesar da exaustão, o desempenho do seu serviço vale a pena. É simples assim. Entenda, é cansativo, vai dar trabalho, vai gastar tempo, mas vai valer a pena. E vale muito a pena. Por certo, você não pensará que Paulo trabalhou tão exaustivamente, escorado no miserável incentivo de pura obrigação. É claro que isso não aconteceu. Ele fez com amor. E nós temos que trabalhar com amor e sabendo que vale a pena. Era algo muito maior do que o dever de executar por obrigação, que impelia Jesus a servir ao próprio Deus e ao povo, de um tamanho tão grande que ele teve que dar a sua própria vida pelo seu povo. Deus nem está pedindo isso de você. Nem está pedindo que você faça a mesma obra que Cristo, que você morra pelos outros. É um trabalho muito menor, é muito menos cansativo e muito menos sacrificial do que foi o trabalho de Cristo, que é o nosso maior exemplo. Ambos, tanto Paulo quanto Jesus, eles eram estimulados pela realização que encontravam em servir a um Deus que satisfaz além do que as palavras podem expressar. Então, se você não entende a satisfação do que é trabalhar na obra de Cristo, se coloque à disposição, que você vai entender. Vai muito além do que as palavras podem expressar. Em terceiro lugar, Jesus é o trabalhador supremo da igreja. Ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos e da justa cooperação. A gente estudou sobre a cooperação, agora a gente vai estudar sobre a justa cooperação. Observe também no versículo 16, que este versículo ele não defende apenas qualquer tipo de trabalho por Cristo em sua igreja, mas sim a justa, a efetiva cooperação. E como já vimos, né, o incentivo próprio é necessário para essa justa cooperação. O teólogo Torzen, A.W. Torzen, ele argumentou que no serviço cristão, incentivo é tudo. Uma vez que a gente precisa ser incentivado, né, a trabalhar e a cumprir com algumas demandas. Serviço pobremente motivado, serviço sem alegria, ele não vai produzir glória alguma para Deus ou para o próprio servo que está desenvolvendo este serviço dessa forma. Quão maravilhoso o Senhor Jesus pode realmente ser se nós não queremos servi-lo, ou se o serviço é executado com má vontade, com cara de um prisioneiro que tem que quebrar pedra ou lavar banheiro todos os dias. A justa cooperação certamente implica mais frequentemente um trabalho consistente. Nenhum corpo, nenhuma igreja trabalha bem quando os membros não operam consistentemente. É comum membros dizerem ou pensarem: me chamem se você estiver no meio de uma crise de fato, não me incomoda por qualquer coisa não. Ou eu posso servir, se não tiver mais ninguém para fazer. Olha, se não tiver mais ninguém, pode contar comigo, mas se você conseguir alguém, me deixa para depois, me deixa por último nessa fila aí de cooperação. A igreja precisa de trabalhadores consistentes, não de trabalhadores por conveniência. E conforme eu comentei na sessão anterior, o trabalho adequado e efetivo na igreja, ele irá também envolver serviços custosos e algumas vezes até radicais. Mas o desempenho do seu serviço, ele custa frequentemente dinheiro e energia. E esperar até que você tenha tempo, dinheiro ou energia para servir na igreja é como esperar as condições ideais para ter filho. Conforme todo mundo fala, elas nunca vão chegar. Já viu a condição ideal para casar? Qual é a condição ideal para casar? A gente nunca vai alcançar. É a mesma coisa. Eu só posso casar quando eu estiver concursado, com a casa comprada, o carro quitado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você não vai casar nunca. Ou eu só posso ter filho quando eu estiver concursado, com a casa quitada, o carro pago, taran, 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 aí a gente vai protelando até que a gente não tem filho nunca. Alguns até alcançam, né, o que planejaram ali para conseguir ter, mas a maioria não.
O serviço, muitas vezes, ele é dessa forma. Eu só posso servir quando eu tiver tempo. Mas hoje em dia a gente quase não tem tempo. Eu só posso servir na igreja se eu tiver dinheiro sobrando. Mas quem é que está com dinheiro sobrando? Eu só posso servir quando eu tiver energia. Quanto mais tempo você esperar, menos energia você vai ter, porque você vai ficando mais velho. Eu acho que a energia ela não vai, ela vai diminuindo um pouco, né? Pelo menos para mim eu acho que está assim. Cada ano que passa, eu estou até nessa daí. Eu tenho que ter logo outro filho, se for para ter mais um, porque assim, quanto mais tempo passar, menos energia eu vou ter, menos a coluna vai funcionar exatamente do jeito que eu quero que ela funcione. As perninhas já, né, dão uma bambeada na hora de sair da cama. Essas mesmas questões que a gente lida com a nossa vida pessoal, a gente pode lidar com o trabalho, com sermos ativos na igreja. Tal tempo nunca chega. O serviço que não custa nada, também em nada resulta. Então nós não podemos esperar. Presbítero Rafael. Eu acho que o que ajuda na questão do não temos tempo, ou não temos dinheiro, ou não temos energia, ou não temos os três, ou não temos dois dos três, alguma coisa do tipo, eu acho que ajuda muito, irmãos, a gente colocar na nossa cabeça que metas, elas devem ser cumpridas. E uma meta boa para se cumprir é: não deixe de vir para a igreja por nenhum motivo além do que tem alguém doente ao ponto de não conseguir vir para a igreja. Né? E isso é um negócio que vai ajudar muito você como pessoa. Né? Claro, existem todas as questões, né, gente? Tem os trabalhos que, né, tem trabalhos de misericórdia, como a gente vê na palavra. A gente vê que tem irmãos que de madrugada precisam ir buscar material, precisam trabalhar. Existem todas as questões, mas eu preciso arrumar alguma coisa em casa. Não, deixa. Não tem problema. Até porque depois que você terminar de arrumar, daqui a 3 dias vai estar bagunçado de novo. Não custa nada esperar mais um dia, se esse dia for o dia do Senhor. Coloque em segundo plano essas questões. Né? Eu preciso ir no mercado, eu preciso ir num shopping, eu preciso arrumar alguma coisa. Não, deixe tudo de lado. Venha para a igreja. Trabalhe na igreja. Sabe qual é uma forma boa da gente acabar nos ajudando? Se você tem dificuldade com isso, nem todos têm tanta dificuldade com isso não, irmãos, mas cada um é de um jeito. Se você tem muita dificuldade com a questão do vir à igreja, mais ainda vale a pena você estar numa atividade na escola dominical ou no culto à noite. Principalmente na escola dominical, que é o momento onde é mais difícil ali de acordar, arrumar tudo e vir para a igreja. Porque se você tiver uma atividade, a primeira coisa que você vai pensar quando você acordar no sábado, você já está pensando nisso. Eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu dou aula para as crianças. Eu não estou dizendo que tem que ter atividade, não é isso, não distorço as minhas palavras, mas eu não estou dizendo que a gente dá atividade para quem está fraco na fé, para segurar ele na fé, não é isso. Mas você que é um membro que está na igreja, que está de forma correta e concreta, pegue uma atividade para fazer na igreja, envolva-se, crie uma obrigação para você, porque é isso que acontece com a gente no trabalho. Eu tenho a obrigação de ir para o trabalho. Inclusive, meu trabalho está meio capemba, assim. Ele está meio... Tem dia que eu tenho que estar lá, tem dia que eu não estou. O dia que eu não tenho que ir, eu simplesmente não vou. Eu fico fazendo todas as atividades administrativas de casa. Aí, o dia que eu preciso ir, eu acabo indo. Meu trabalho dá para fazer isso. E acaba acontecendo a mesma coisa. Alguns irmãos com dificuldade em questão de consistência na igreja acabam passando por essa mesma dificuldade. Se tiver algum... Não, hoje eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu combinei de fazer tal coisa. Hoje eu tenho que ir para a igreja. Mas isso é o principal? Não, isso é uma estratégia que eu estou dizendo para te ajudar, caso essa seja uma dificuldade sua. Porque o principal mesmo é você colocar na sua cabeça que hoje é o dia do Senhor. Alegremos-nos nele. Congreguemos. Tenhamos comunhão. Estejamos na igreja com alegria. Hoje é o dia que o Senhor separou para que tenhamos alegria na casa do Senhor, para que a gente possa estar na casa do Senhor. E isso deve ser motivo suficiente para você, mas crie estratégias para que você não vacile com relação ao seu trabalho e à sua conduta cristã consistente numa igreja. Reverendo Lucas.
A minha mãe falava isso com a gente. No domingo a gente não estudava. Eu tenho isso muito claro na minha memória. No domingo, minha mãe não deixava a gente estudar. Não, hoje não é dia de estudar, não. Hoje é dia de igreja, hoje é dia de descanso, dia de se descansar no Senhor, de se alegrar das atividades da igreja. Minha mãe não deixava eu estudar. Eu não era muito bom aluno, não, gente. Se fosse para pensar assim racionalmente, eu tinha que estudar no domingo. Mas ela falou: você está estudando no domingo é porque você não estudou direito durante a semana inteira. Não é no domingo que você vai completar a tua jornada, não, daquilo que você não fez direito durante a semana. Você tem que remir seu tempo. Aprenda a organizar seu tempo durante a semana. Domingo é outra coisa. Domingo também era o dia que a gente comia pizza lá em casa. Domingo era o dia da pizza. E a gente tinha essa ideia. A gente vai para a igreja, a gente vai estar na igreja. Eu não queria sair da igreja, porque eu ficava correndo, brincando com as crianças. Mas que nem a gente vê aqui, né? Já está dando trabalho tirar as crianças da bateria depois do culto, para levar para casa. Mas aí a gente ainda tinha o negócio da... Por quê? Criou-se um dia especial. Por quê? Porque ele é um dia especial. Ele é um dia dedicado ao trabalho da igreja, é um dia em que a gente vai trabalhar e a gente vai se alegrar no Senhor. Então, isso, gente, é muito importante. Essa cooperação, ela é muito importante. Não custa nada deixar alguma coisinha bagunçada em casa para poder vir para a igreja, né, gente? Aquela roupa passada ali, ela pode esperar um pouquinho. Aquela roupa não passada, né? Então, a gente vai trabalhando. Indicação de livro. Esse livro que o Lucas falou é muito bom. Quer um outro livro muito bom? Kevin DeYoung tem um livro chamado Sem Tempo. Ou preocupado, super preocupado. Super ocupado. É um livro da capa vermelha. Esse livro, Kevin DeYoung escreveu quando ele estava fazendo uma série de palestras pelo mundo inteiro. Ele tem 7 filhos. Ele escreve não sei quantos livros, cuidava da igreja, dava aula no seminário e ele parou para escrever esse livro. O Super Ocupado. É um livro muito bom, que vai mostrar para a gente como que a gente deve se importar e se alegrar em ter um dia, né, que é diferente de todos os outros. A gente está criando muitos filhos, muitas crianças aqui na igreja. E eu vejo com muita satisfação assim, o fato de que a rotina da criança ela tem a semana inteira, mas domingo, não. Domingo a gente ensina nossos filhos que é a rotina do domingo. Nós temos muitas pessoas que deixam, não na nossa igreja, graças a Deus, mas nós temos muitas pessoas que estão na filosofia de que até no domingo a criança não pode sair da rotina dela ali, do horário de dormir. Então, se o culto dá no horário que a criança tem que estar dormindo, não leva para a igreja porque a criança tem que estar dormindo naquele horário, porque não pode atrapalhar a rotina da criança, senão ela desajusta. Gente, às vezes até desajusta o sono mesmo da criança no domingo à noite. Mas a criança tem que entender que a rotina da semana inteira é uma e do domingo é outra mesmo. No domingo vai dormir mais tarde, no domingo vai chegar em casa elétrico porque ficou aqui sentando a baqueta na bateria durante 20 minutos depois do culto e a criança está eufórica. É isso mesmo. Nós temos que ensinar que a rotina da criança ela existe, porque no domingo é um dia especial. E a própria criança vai aprender isso. E as coisas vão se desenvolver em torno disso. Para a criança é mais fácil que a gente tem tempo de ensinar, né? E para os adultos a gente tem que se obrigar a aprender. Se você tem dificuldade nessa área, você vai ter que se obrigar a entender como isso funciona. Em quarto e penúltimo lugar, Jesus é o trabalhador supremo da igreja. Ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos, conforme a justa cooperação de cada parte. Então, no versículo 16, quando Cristo fala que a igreja cresce segundo a justa cooperação de cada parte, existe uma forma mais fácil a gente entender isso. Na Bíblia, na versão King James, que traduz a Bíblia, uma tradução da Bíblia, ele traduz da seguinte forma: conforme a justa cooperação onde cada um faz a sua parte. Essa tradução é mais interessante, né? Cada um faz a sua parte. O significado prático é que cada indivíduo do corpo de Cristo, isto é, cada membro da igreja local, tem uma parte no trabalho do ministério a ser feito nesta igreja. Não apenas cada parte deveria trabalhar corretamente na igreja, mas cada membro pode e deve trabalhar. Isso porque todo mundo é uma parte verdadeira do corpo de Cristo. Nós recebemos um dom espiritual para
nos capacitar, e isso é um privilégio. Assim como realizar um ministério eficaz na igreja também é um privilégio. Quando o Espírito Santo passa a residir em um ser humano, traz um dom celestial para o serviço terreno. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você recebeu isso de graça. Mas você recebeu isso para que você possa servir um ao outro, executando aquilo que você faz, que você sabe fazer, que um dom que Deus te deu. Portanto, todo membro, não apenas aqueles nos lugares formais de ministérios, não apenas os pastores e mestres, todos os membros, todo membro tem a capacidade e o dom para contribuir com o trabalho. E isso gera equilíbrio. Com os dons dados por Deus e com o preparo fornecido pelos servos chamados por Cristo para ensinar, cada parte da igreja, né, de uma igreja local, deve trabalhar corretamente nessa igreja. O mandamento do Senhor, por meio de Pedro, para empregar os dons foi servir uns aos outros. Claramente significa uns aos outros da própria igreja. Que a gente possa ser servo uns dos outros, como a palavra de Deus diz em João. Então, servir dessa maneira envolve, mais que no geral, ter um coração de servo uns para com os outros. Fazer isto não exige um dom espiritual específico. Ao invés disso, você tem que focar no fato de que devemos servir uns aos outros com aquilo que nós já sabemos fazer, com os nossos dons. Isto é, por meio dos nossos dons. Já nos foi dado a capacidade de servirmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. Por exemplo, Romanos 12, do versículo 6 ao 8, nos diz que aqueles que têm o dom do ensino devem servir com o ensino. Aqueles que têm o dom da misericórdia devem servir mostrando misericórdia com alegria. E vai por aí. E assim por diante. As oportunidades específicas de servir por meio de nossos dons podem variar de igreja para igreja, mas a obrigação e a liberdade de servir, elas permanecem de igreja para igreja. Em todas as igrejas nós devemos entender que ali terão irmãos, membros prontos para servir uns aos outros. E quando Deus faz as partes do corpo, independentemente de ser as partes do corpo físico ou espiritual, Ele as faz para uma função específica em um corpo específico. O Senhor te colocou nesse corpo, nessa igreja específica. E Ele fez, e assim o fez, e Ele te dá a capacidade de trabalhar e atuar e ajudar uns aos outros neste corpo específico. Você não existe neste corpo você existe neste corpo por uma razão. Você não está aqui por acaso. Você existe por uma razão. Você não está num corpo apenas por causa de você mesmo ou por aquilo que você pode desfrutar daquele corpo, daquela igreja. O plano de Deus para a igreja envolve todo membro ministrando, todo membro trabalhando para o restante dela. E dessa maneira, cada um supre alguma coisa de Cristo aos outros. Cada um vai ajudar ao outro naquilo que pode ajudar, naquilo que pode contribuir, naquilo que lhe foi dado de dom. Em quinto lugar, Jesus é o trabalhador supremo da igreja. Ele a edifica por meio de trabalhadores amorosos para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, Mari. A gente vai ter dificuldade para todo lado, irmãos. Tem dificuldade. O pecado é complicado, né? Ele vai só espalhando. Gente, a dificuldade é para os dois lados. Para quem tem dificuldade de levantar para servir, tem a dificuldade também de quem está servindo de ajudar quem precisa levantar para servir, ou ajudar a liderança a ajudar em instruir, como tudo isso foi falado pela irmã e pelo pastor. Então,
serve para todo mundo e para todas as áreas, viu, gente? Tem aprendizado para todos os lados. E para o nosso último ponto, para a edificação de si mesmo em amor. O versículo 16, ele começa com a última palavra do versículo 15. Ele fala: Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo trabalha em sua igreja por meio de líderes e membros, a fim de efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aplicando pessoalmente, cada cristão poderia dizer: Jesus Cristo, operando por meio das pessoas na igreja, me faz amá-lo mais e ao seu povo também. Essa é a aplicação. O amor, ela é a virtude soberana. 1 Coríntios 13 está falando isso. Amor por Deus e amor pelos outros são os dois grandes mandamentos que estão escritos lá em Marcos 12, do versículo 28 a 31. Quando falamos a verdade na igreja, o versículo 15 ressalta que nós devemos fazer isso em amor, que deve ser a verdade em amor. E embora tenhamos dons espirituais e os usemos poderosamente dentro da igreja, sem amor, nada somos, conforme 1 Coríntios 13. Podemos mesmo realizar grandes obras de serviço ou testemunho sacrificial, como a gente leu o testemunho de Paulo lá no capítulo que a gente leu, falando sobre tudo que ele passou de perseguição, de açoite. Nós podemos ter grandes obras e grande testemunho, mas sem amor elas não têm proveito nenhum. Jesus Cristo quer que sua noiva seja amorosa. Ele quer uma noiva amorosa. E tudo o que fazemos na igreja, incluindo o exercício de nossos dons espirituais e o nosso desempenho, do serviço, deve ser feito para auxiliar a fazer da igreja uma noiva santa e amorosa para o próprio Cristo. E essa é outra maneira de afirmar o que foi expresso nos versículos 13 a 15. Neles, o objetivo do trabalho dos ministros é a maturidade dos membros da igreja à semelhança com Cristo. Falando novamente, o objetivo do trabalho dos ministros é a maturidade dos membros da igreja à semelhança de Cristo. Por isso que o trabalho ele está vinculado aos ministros. Por isso que o trabalho de uma igreja local, sempre numa igreja local, você tem um trabalho ali sendo vinculado à responsabilidade daqueles que estão trabalhando aos ministros. Porque os ministros devem instruir, devem servir e devem trabalhar para que a igreja seja ativa. À medida que Jesus conduz a sua igreja a se edificar em amor, a esta levando a se tornar mais como ele mesmo. Então, a edificação de si mesmo em Cristo trabalha para obter a edificação de si mesmo em que Cristo trabalha para obter não é simplesmente acrescentar gente, mas sim um crescimento no sentido de mais pessoas se tornarem mais parecidas com Cristo, se tornarem mais amorosas. Conclusão. Agora sim a conclusão. Aspire à grande alegria por meio do serviço de Deus. O chamado para o serviço é um chamado para a alegria. Quando Deus converte um pecador, tornando-o nova criatura, Ele dá a essa pessoa uma natureza que pode experimentar prazer no que o mundo considera enfadonho, chato, estranho, até louco. O cristão vigoroso e saudável é um cristão que serve ao Senhor, e servi-lo com alegria é o que deve ser feito. Um cristão ele deve servir a Deus com alegria. Guarde essa verdade para si. É um prazer servir a Deus. Sempre será um prazer servir a Deus. O serviço de Deus não é para o cristão um emprego do qual escaparia se pudesse. Não. Ele o sente com um prazer intenso e quer ser cada vez mais inundado por este prazer, pela oportunidade de trabalhar para o reino. O cristão pode encontrar glória, pode encontrar esplendor e prazer espiritual no desempenho do seu serviço,
pois é trabalho para Deus. Então, irmãos, o ministério comum da igreja, e no ministério comum da igreja, você pode experimentar Cristo trabalhando por meio dele. Vamos lá, venham, né? Juntem-se a nós nessa grande obra, que juntos a gente possa fazer a obra da igreja de Jesus Cristo. E prove do contentamento de servir ao Senhor com alegria, conforme está escrito em Salmo 100, capítulo 2. Vamos ler todos juntos? Salmo 100, Salmo capítulo 100, versículo 2. Leiamos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este ano de 2023, que o Senhor tem nos permitido, ó Pai, trabalhar para Ti. Nos ajude a nos organizarmos como servos aqui nesta igreja, na Igreja Presbiteriana Herança, que possamos, ó Pai, colocar em prática os dons que o Senhor nos deu, os talentos que o Senhor nos concedeu de forma gratuita, e que o Senhor possa nos abençoar no desenvolvimento dos nossos trabalhos e atividades. Abençoe a liderança da igreja que irá conduzir este corpo, ó Pai, no aprendizado, irá conduzir, ó Pai, as atividades, e abençoe, ó Pai, os membros, nós como membros da igreja, que somos chamados a servir em amor e alegria. E abençoe-nos, ó Pai, como igreja completa, para que possamos ser uma noiva de Cristo, ó Pai, que trabalha amorosamente para o seu noivo, por causa de tudo aquilo que o nosso noivo fez por nós, por causa da salvação que ele nos deu de forma gratuita, por ele ter nos escolhido sem merecermos, por ele ter, ó Pai, feito a obra completa em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que possamos servir ao Senhor com alegria e cantarmos cânticos de adoração e louvor a Ti, por bendizer o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.